Sim, muito bem. Obrigado. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Obrigado, Rita, obrigado, Fernando, pelo convite, ficou com muito gosto. O que é que eu pretendia fazer nesta apresentação? Um pouco menos detalhado que o que a Rita fez, mas dar um panorama, uma perspectiva de como é que a relação Sunshine, ou a relação por exposição, é adotada em termos globais e noutros países, com alguns exemplos. Ainda só sobre a apresentação da Rita, como devem perceber, eu também conheço bem o sistema, gostava de só fazer um comentário final a dizer que a ERSAR tem feito, e bem no meu entendimento, tem o pressuposto de que em cada 6 anos muda os indicadores e muda as metas. Quer dizer, não tem que mudar todos os indicadores, tem mudado alguns, por exemplo, começou com 20, depois passou para 16, depois para 14, e o sistema começou em 2003, foi a primeira vez que foi utilizado, e já mudou 3 vezes o grupo de indicadores, mantendo sempre aquela estrutura da sustentabilidade social, que é a interface com o usuário, a sustentabilidade financeira, que tem a ver com o prestador, e depois também a sustentabilidade ambiental. Mas vamos lá, então. Portanto, o objetivo era basicamente fazer uma apresentação da como é que a relação Sunshine é adotada em termos internacionais. Portanto, como todos nós sabemos, a relação Sunshine tem o objetivo, sobretudo, de, através da comparação, publicação, discussão pública da informação, criar incentivos para a melhoria do desempenho. A relação Sunshine não fixa tarifas, não define tarifas, não é um método de relação económica. Vais-me lembrar, a primeira vez que eu falei na relação Sunshine no Brasil, estava na altura, o diretor-presidente da Arcesp, o Hugo Oliveira, que dizia que a relação Sunshine era uma relação um bocadinho frouxa. E, de facto, é no sentido de ela não define a tarifa, não define, mas utiliza a sua estratégia, utiliza um meio que cada vez é mais poderoso, que é o meio de as redes sociais, a discussão pública, a discussão política nos locais certos, acaba por ter de fazer muita pressão e por criar um embaraço, um constrangimento aos prestadores, no sentido de eles serem motivados e, de certa forma, compelidos ou obrigados a melhorar o desempenho ao longo do tempo. Só para ter um pouco de ideia, porque em francês a relação Sunshine é que se diz regulação por embaraçement. Portanto, é a relação por embaraço. Isto é por constrangir, de facto, o sentimento do prestador de que, se não está a fazer um bom serviço ou prestar um bom serviço num determinado indicador, o deve melhorar ao longo do tempo. E, portanto, esta pressão que existe pelos mídias, pela classe política, pelos usuários, pelas ONG, etc., tem resultados, do ponto de vista práticos, muito, muito grandes. E é muito interessante, até a experiência um pouco em Portugal, que é muito semelhante. O modelo português tem muito o modelo australiano, que já apresentarei, pelo menos um exemplo. Começaram mais cedo, começaram em 96, 97, a aplicar este tipo de metodologias, que é interessante ver que inicialmente os prestadores não gostam muito da metodologia, porque estão a ser avaliados, estão a ser expostos publicamente. Mas depois de se aprenderem e perceberem que este tipo de relação, uma relação que pode criar algum constrangimento, ter algum impacto no seu dia-a-dia, inicialmente, ao longo do tempo, depois também é um motivo de orgulho, um motivo de motivação extra para melhorar o desempenho. Da mesma forma, por exemplo, em Portugal, que se discute, sobretudo do ponto de vista político, nas prefeituras, etc., entre os partidos da oposição, etc., também atualmente é usual alguns prestadores colocarem nos jornais e na imprensa os seus resultados, sobretudo, obviamente, quando os resultados são bons e quando têm muitas bolas verdes e quando têm resultados muito bons, eles próprios depois também fazem ao contrário do ponto de vista de marketing e de promoção da qualidade de serviço, são eles próprios depois também que divulgam e colocam nos mídias locais os resultados de desempenho que têm. Mas vamos lá, vamos começar por ver alguns casos de estudo então, em termos internacionais. Eu tenho aqui, vou dar um panorama dos vários continentes
a nível internacional, alguns casos, 2 casos europeus, 2 casos da América Central e América do Sul, um caso africano e um caso australiano. Eu vou aqui, portanto, vou aqui entrar no site. Vamos começar por o regulador da Escócia. O regulador da Escócia é um regulador muito particular, porque só regula uma espécie da ADASA, portanto, só regula uma prestadora, que é o prestador nacional, ou, portanto, da Escócia, do país, e, portanto, é o único prestador que tem. O que a Escócia faz é que depois compara também o seu desempenho com os prestadores da Inglaterra e do país de Gales, e, portanto, com isso consegue não só verificar se o desempenho do seu prestador está a atingir ou não as metas, os valores de referência, mas também em termos de benchmarking comparativamente com os prestadores do Reino Unido e, portanto, dos países de Inglaterra e do país de Gales. Vamos então aqui entrar primeiro no site do regulador, que é o Water Commission. Vamos ver se eu consigo entrar. Não sei. Sim, já estou a entrar. Aqui só a ver. Pronto, este é o aspecto do sítio da internet do regulador, onde tem várias tem o habitual, portanto, quer a comunicação com os usuários, quer com os prestadores. O Reino Unido tem um modelo relativamente inovador a nível mundial, que permite alguma competição para os grandes usuários, portanto, um pouco também como aconteceu no setor da energia, e portanto, por isso é que parece aqui os new suppliers, portanto, são os novos prestadores. Portanto, isto é, a partir de um determinado consumo, o usuário pode não escolher o prestador tradicional, o prestador e, portanto, escolhe um prestador novo, é algo que não existe em mais países a nível mundial, é pioneiro do Reino Unido. E depois tem aqui os processos regulatórios, da regulação económica, as questões tarifárias, e depois também as publicações, onde entra a parte da relação Sunshine e da avaliação de desempenho em particular, que é feita através deste link, desta ligação. Eu vou agora tentar aqui entrar, ver se consigo, se não há problema. Não estou a conseguir. Vamos lá ver se só pegar aqui o resto que tenho. Voltando aqui à apresentação. Como estou... Pronto, já está a entrar. Pronto. Eles, em termos do modelo de avaliação de desempenho, eles consideram em quatro, se fizermos 4 linhas ou 4 dimensões. Uma é relativamente ao serviço ao usuário, que tem um conjunto de indicadores para o serviço ao usuário. Outra depois relativamente aos investimentos. Outra relativamente aos custos e uma em especial relativamente às perdas de água, portanto, tidas como um dos áreas mais importantes da avaliação do desempenho. E depois eles publicam, também em termos de um relatório anual, uma espécie também como a Eurostar faz, em que tem as métricas todas que são calculadas. E para cada métrica, por exemplo, isto relativamente aos usuários, tem os vários níveis de serviço, tem o objetivo, tem o resultado, tem a avaliação e tem umas observações ou uns comentários. Normalmente é a evolução passada, portanto, se melhorou, se não piorou, qual é que é a tendência e, portanto, também se há motivos extraordinários que possam justificar um melhor ou um pior desempenho. O modelo do regulador escocês tem uma particularidade que, para além de calcular individualmente para cada um dos indicadores, pois cada um destes indicadores tem depois uma definição e a forma como é calculada, não há tempo de analisar cada um deles, mas tem um aspecto muito particular, é que depois calcula um indicador agregado, isto é, o que é normal em indicadores de desempenho é que um prestador não é muito bom em tudo, portanto não atinge as metas em todos os indicadores, mas também normalmente não é muito ruim em todos os indicadores. Mas para o usuário e para poder comunicar
sobretudo para o usuário, mas para poder comunicar bem, aquilo que o regulador faz é pondera os vários indicadores e calcula um indicador agregado. E com isso compara-se, do ponto de vista global, o indicador, o desempenho do prestador melhorou ou piorou ao longo do tempo. E, no caso concreto da Escócia, e acontece também noutros países, esse indicador depois tem consequências do ponto de vista tarifário, isto é, quando se calcula, por exemplo, o fator X, em termos do teto de preços, ou do teto de proveitos, ou de receitas, ele permite melhorar ou piorar, portanto, ou seja, permite premiar ou penalizar em função da variação deste indicador global do desempenho que é praticado. Como é que o regulador comunica com a sociedade, com os usuários? Portanto, ele publica a informação na internet do ponto de vista anual e depois também, quando existe atualização da tarifa anualmente, ele envia uma espécie, eu costumo chamar, não sei se é o termo mais adequado, uma espécie de carta de desempenho, no sentido de corresponsabilizar ou dar mais responsabilidade ao prestador pelo facto de aumentar ou não a tarifa. Isto é, se o desempenho é ruim e se a tarifa tem que subir, isso claramente gera mais discussão e é mais difícil de implementar. Por outro lado, se o prestador mostra que melhorou o desempenho, portanto, com mais facilidade consegue justificar a variação ou a subida eventual da tarifa. Portanto, é um modelo interessante, é semelhante ao modelo de ERSAR, com mais consequências do ponto de vista financeiro e tem esta particularidade de calcular um indicador global. Vamos avançando, vamos ver outro exemplo na Europa, um país, portanto, de renda não tão elevada como a Escócia, o Kosovo, o regulador ele chama-se ARU, mas é na linguagem deles, em Kosovo, mas basicamente é também uma Water Commission, do ponto de vista de tradução, é um regulador típico, também, isto é o site deles em inglês, também normalmente com as mesmas características, contém informação sobre o próprio funcionamento do regulador, sobre a legislação em vigor, o licenciamento. Lá o sistema dos prestadores não tem um contrato, tem uma licença de atuação, que é típico dos países anglo-saxónicos, não havia contratos, mas havia licenças, mas é relativamente semelhante, onde tem os direitos e obrigações definidos. Depois a questão das tarifas, o desempenho, onde está a particular os indicadores de desempenho, a supervisão, depois informação para os usuários e também depois as publicações. Vamos ver o caso, como é que eles fazem em termos também de um cálculo de desempenho, qual é que é o modelo deles. Portanto, ele tem um conjunto também de indicadores, também tem um sistema de ponderação, reparem, tem indicadores associados exclusivamente para o abastecimento de água, portanto, basicamente é pressão, disponibilidade, cobertura, a água não faturada, a qualidade da água. Depois tem para o esgotamento sanitário, a qualidade de efluentes, a fiabilidade, a cobertura e também os custos. Depois a questão de governança, portanto, em termos de fiabilidade de informação e de dados. E depois outro mais se fizermos mais empresarial, mais de resultados em termos de como é que é os lucros da margem, se quisermos, operacional e financeira dos prestadores, e também depois a questão da cobrança e da inadimplência em termos da eficiência comercial. Depois eles também dão pesos a cada um dos indicadores. Reparem, por exemplo, o abastecimento de água vale 45%, o esgotamento sanitário 35%, a questão da governança e do reporte 5%, e depois a questão também da questão mais financeira e de 15% do 15% do total. E depois tem os vários objetivos que são definidos para cada um dos indicadores. E depois, para cada indicador, tem, o que é habitual, tem a forma de cálculo, as diferentes definições para cada um dos indicadores. Se formos, portanto, depois aqui veja agora só os resultados, o aspecto do relatório anual, para o ano que vem. Temos aqui o tratamento depois para cada um dos
dos indicadores. Depois temos um conjunto em que eles fazem várias entidades. Portanto, isto são as entidades. O país é um país muito pequeno, tem um par de entidades apenas. Tem para as várias entidades os resultados e depois tem o resultado para o setor como um todo. Portanto, estas PR, PZ, PS são nomes de entidades, de prestadores do Kosovo. E tem isto para os vários indicadores. Portanto, de qualidade da água, depois para a pressão. A pressão é um indicador que não é muito fácil de medir, para a continuidade, etc., para os vários, para rupturas, água não faturada. Portanto, tem aqui, se repararmos, o que é muito importante sempre neste tipo de indicadores é ver a evolução, não é? Ao longo do tempo e depois também ver a comparação entre os vários prestadores. Podem aqui reparar, por exemplo, o indicador água não faturada, o nível do país é um país, portanto, de renda média-baixa ou baixa-alta, como queremos chamar, tem ainda também, portanto, do ponto de vista de ineficiência, um nível bastante elevado, embora depois ele varie em função dos vários prestadores. E, portanto, isto é feito para todos os indicadores. Por exemplo, aqui a questão da micromedição, que também não é universal, reclamações, as águas vendidas, etc. E os diferentes o custo unitário. O custo unitário é um indicador que é importante do ponto de vista do usuário, mas do ponto de vista do prestador não significa, por facto de ter um custo muito elevado, que o desempenho é ruim, significa que pode ter um custo de produção muito elevado, não é? Não significa necessariamente ineficiência, mas do ponto de vista de comparação também é sempre um bom indicador. Isto relativamente ao Kosovo. Se formos para a América Latina, em particular para o caso do Peru, o SUNAS, que é a Superintendência de Serviços Sanitários, é um valor muitíssimo bom, portanto, do ponto de vista, em termos internacionais, do ponto de vista de práticas, tem alguns aspectos muito interessantes do ponto de vista deixa-me só aqui apagar isto para não ver, do ponto de vista mesmo internacional, porque é um país também de renda média, com diversos problemas. Tem muitas parecenças com o Brasil, em particular pelo facto de ter dois sistemas separados, embora regulados pelo SUNAS, e é dos poucos reguladores a nível internacional que regula a área rural, e ele tem a estrutura de mercado é dividida entre prestadores que eles chamam EPS, que é empresas públicas, empresas prestadoras de saneamento, e depois tem cerca de 52, salvo erro, a nível do país, e depois que cada uma delas não coincide com os municípios, são grupos de municípios, e depois tem um conjunto de umas centenas largas de prestadores de pequenas comunitários e de pequena dimensão que eles integram dentro do sistema rural. Eles têm dois modelos de regulação separados, um modelo para a área urbana e para a área rural. Obviamente o modelo da área urbana é muito mais exigente, do ponto de vista de informação, do ponto de vista de intervenção do regulador, mas ainda assim para a área rural eles também têm uma função importante. Em termos da questão da avaliação da qualidade de serviços e da relação Sunshine, o que é que o SUNAS faz? Portanto, o SUNAS também, da mesma forma, tem um conjunto de indicadores de desempenho que apresenta, portanto, para cada um dos prestadores, os tais EPS, apresenta anualmente um relatório para cada uma delas e depois tem um relatório global com o qual faz para o setor como um todo. Entrando aqui mais em detalhe num dos relatórios, só para ter um pouco a ideia dos indicadores, se consigo entrar. Ok, tenho que ir fechando. Opa. Ok, pronto. Se temos para os vários anos, mas por exemplo, eles fazem isto até porque eu penso que calhar pode ser um bocadinho excessivo, porque quando o regulador, sobretudo, uma questão é ter muita informação para o regulador tratar. A informação que é pública e que deve ser disponibilizada deve ser uma relação, a informação e os indicadores não devem ser em grande número. Porquê? Porque sem grande número perde-se o foco e não se comunica bem.
Por isso é que, por exemplo, nós vamos ao manual de indicadores de desempenho da Associação Internacional da Água. Eles têm 182 ou 172 indicadores. E quando nós analisamos, a maior parte deles são importantes e nós todos do setor gostamos deles e queremos aplicar, etc. Mas normalmente os reguladores têm um número reduzido de indicadores. Têm normalmente 8 indicadores, 10 indicadores, 12 indicadores, 15, 20, mas mais do que isso, depois, mesmo que sejam importantes, e ao fazer essa opção perde-se, obviamente, alguma importância do ponto de vista da análise, aspectos que deviam ser analisados que não são publicitados, divulgados, mas ainda assim é preferível, que é para quem vai, para a informação e para se comunicar melhor. Está bem? Portanto, se temos muita informação, temos dificuldade em comunicar, sobretudo a regulação Sunshine, o objetivo é o prestador, mas não é só o prestador, é sobretudo os vários stakeholders, é sobretudo os usuários, é sobretudo os vários interessados do setor que podem permitir a tal pressão e a tal influência do ponto de vista de levar a que os prestadores se sintam motivados e incentivados a melhorar o seu desempenho ao longo do tempo. Vamos aqui entrar, por exemplo, só por curiosidade, se consigo. Por exemplo, aqui o tipo de indicadores, portanto, são valores, são poucos indicadores: água potável, pressão, continuidade; financeira, a questão laboral, a questão da tarifa; ambiental, a questão da macromedição; água não faturada, tratamento de água de efluentes, portanto, de águas residuais, e, portanto, eles vão calculando isto é uma ficha individual para os vários indicadores. Isto é calculado trimestralmente, porque eles fazem isto também anualmente, e com estes e com outros indicadores, mas estes são aqueles que controlam do ponto de vista trimestral. Isto até, a primeira é a maior empresa do Peru, é a Senatal, que faz a grande área metropolitana de Lima, e, portanto, abastece cerca de 6, 7 milhões de habitantes, portanto, é um grande prestador, em que se vê, portanto, os vários valores que eles têm para estes indicadores que eles consideram chave e de verificação de cada trimestre. Por isso é que eles chamam até mesmo expresso benchmarking, porque é um quick look, portanto, assim, um olhar rápido em termos do desempenho dos indicadores considerados chave ou mais importantes para este período trimestral. Outro exemplo de um país, portanto, já da América Central, é a ERSAPES, que é o regulador também da água e saneamento das Honduras. Também tem um modelo interessante. Vamos aqui entrar no site da ERSAPES. ERSAPES, pronto, o site é semelhante aos restantes, portanto, aqui uma preocupação também com enviar para outros sites também com interesse, como é que é feita a regulação, informação geral, notícias, a questão da transparência, por exemplo. Este é o aspecto que o site tem, e também da mesma forma que os restantes apresentados e que outros a nível internacional fazem, portanto, isto é apenas um pequeno exemplo, calcula depois também um conjunto de indicadores de qualidade de serviço e de desempenho em geral. Pronto, ele, por exemplo, aqui considera como os principais autonomia, participação do cidadão, orientação comercial, prestação de contas, capacidade técnica, orientação ambiental, e depois classifica em 4 grupos em função depois também dos targets, das metas que são definidas. Se olharmos aqui para o relatório, que é mais fácil ver com mais detalhe, temos aqui os vários relatórios. Vou, por exemplo, entrar aqui no relatório o último que está aqui publicado, penso que consigo fazer aqui o download facilmente, dos indicadores. Aqui entrando, pronto, aqui os indicadores urbanos, e tem aqui o conjunto de indicadores que eles calculam. Portanto, para a água e saneamento em zona urbana, portanto, também faz essa distinção, tem o acesso ao serviço, a cobertura de água, a cobertura de saneamento, o per capita, a continuidade, a cobertura da micromedição, a qualidade da água, e um indicador também mais
operacional do prestador, portanto, de produtividade pessoal, empregados por mil ligações ou por mil ramais, e depois indicadores financeiros, recuperação de custos, liquidez, indicadores financeiros e indicadores de dívida. Pronto, isto depois apresenta para cada um dos vários. A imagem não é a comunicação, porque está um bocadinho mais ser mais atraente, mas depois ela calcula em função dos indicadores para os vários resultados e a comparação dos diferentes prestadores do país. Está bem? Portanto, aqui faz, por exemplo, o per capita, é um indicador também não é um indicador que seja muito controlado pelo prestador, embora o prestador possa dar sinais para a redução, em termos de eficiência hídrica, da redução do per capita por dia. Nós podemos ver comparações entre os vários prestadores e vemos depois os valores médios e os valores depois também que são como metas para o setor. Este é o caso da AirSAPS, vindo agora um caso, para mim, possivelmente o melhor regulador africano, que é o regulador ANOASCO, que é o regulador da Zâmbia, que já tem muitos anos de atividade também, portanto já tem não sei precisar agora a data, mas penso que foi 2001 ou 2002 a sua criação. Tem também um conjunto de 9 indicadores que calcula anualmente, portanto, que envolvem praticamente todas as áreas, a qualidade da água, à cobrança, à micromedição, à continuidade, à cobertura dos custos, à cobertura da água, à água não faturada, a eficiência da produtividade do pessoal e a cobertura de saneamento, e tem também um esquema parecido, similar, um mecanismo similar de ponderação dos vários indicadores para depois poder calcular um indicador global, definindo também através das metas que define para cada um dos indicadores. Classifica em quatro cores, se quisermos, portanto, nós temos 4 bandas, 4 faixas, em que, relativamente ao desempenho, desde aquele do bom desempenho, mais de 95% da meta, até depois o mau desempenho, que menos de 80% da meta. Peço desculpa, se formos aqui, portanto, este é o modelo como eles, reparem, como eles classificam, estes são os vários prestadores, temos aqui os vários indicadores e a cor depois indica aquela classificação que atrás apresentei, se for vermelha é menos de 80% da meta, se for verde é mais de 95% da meta. Como podemos verificar, a grande maioria, infelizmente, não é positivo, não será com certeza uma responsabilidade do regulador, mas ainda assim, portanto, são metas que se desejam com um determinado tipo de qualidade que o país, por razões de ser um país de renda baixa e dificuldades financeiras, tem mais dificuldade em alcançar. Fomos aqui ao índice, entrando, como é que eles fazem o report dos vários indicadores, portanto, o benchmarking respectivo, etc., que foi apresentado atrás, e depois para cada um dos indicadores, para cada uma dos prestadores, é apresentado o resultado. O NOASCO tem depois uma grande preocupação em termos de como é que a comunicação é feita. É um valor tipicamente anglo-saxónico, tal como acontece, por exemplo, em Inglaterra, em países de Gales e na Escócia também. Existem sempre 2 reguladores, isto é, há um regulador de serviços e depois há um outro regulador que é uma espécie de PROCON, mas só para o setor. E, portanto, também é independente, obviamente uma estrutura pequena, normalmente um grupo de 5 pessoas ou 3 pessoas, que é um regulador que é enviesado só para defender os interesses dos usuários. Enquanto regulador de serviços, defende os interesses do usuário, mas também do prestador e também da entidade titular, faz um pouco esse equilíbrio. E as comissões o PROCON em inglês e no caso também do que acontece no caso da Zâmbia, têm depois um papel muito efetivo, sobretudo nestas questões de qualidade de serviço.
E o caso da Zâmbia é um caso em que ele tem um papel muito efetivo, sobretudo para que este sistema funcione bem. Mas isto é o aspecto do relatório. Eles classificam e fazem depois o ranqueamento dos prestadores ao longo de todos os anos, atribuem prémios às melhores práticas, nos vários indicadores do ponto de vista global, e fazem análise quer por setor, quer depois também individualmente para cada prestador. Portanto, como depois, se vocês depois quiserem mais tarde consultar os links e o site, podem ver com facilidade. Isto é uma figura que copiei para o slide inicial, em que tem os principais prestadores e depois os vários resultados, em termos de comunicação por cores e com valor absoluto, e depois também com uma setinha no sentido de dizer se piorou ou melhorou relativamente ao ano anterior. Reparem o sistema de rankings global, como é que é feito, portanto, com os vários pontos. Reparem, por exemplo, esta SWSC, que não imagino, só conheço a terceira é de Lusaka, que é da capital, mas a primeira não sei de que região não conheço muito bem o país, mas de qualquer forma reparem que ela foi em 2019, foi a primeira no ranking, em 2018 tinha sido a segunda, em 2017, 2016, 2015 tinha sido a primeira. Mas há grandes flutuações, por exemplo, fomos aqui a esta, a NWWSC, foi em quinta, depois passou para terceira, depois para segunda, ou se formos, por exemplo, aqui esta última, ela começou em sétima e agora está classificado em último local. Isto analisado de uma fórmula isto é uma espécie de do termo anglo-saxónico, é um scorecard, portanto é uma forma de ter apenas num único indicador, um indicador compósito, toda a informação dos vários indicadores. E pronto, e depois tem um conjunto de informações, que são dos vários indicadores, o relatório está interessante, depois faz análise depois por cada um dos prestadores. Para finalizar, o exemplo da Austrália, a Austrália que foi grande pioneira do ponto de vista da utilização deste modelo nos vários estados na Austrália. A Austrália tem uma regulação tipicamente regulador estadual ou território, porque a Austrália é dividida em estados e depois tem dois territórios, que é o norte território e o território da capital, mas tem, portanto, um regulador para cada uma destas entidades. São reguladores estaduais sempre multissetoriais, com exceção do regulador do território do norte, e todos eles utilizam este modelo desde os anos 90. Sendo muito curioso que, ao contrário, o Brasil houve vários reguladores, tiveram várias situações, mas é relativamente semelhante ao modelo português, porque eles começaram, sobretudo, a regular desta forma, e só mais tarde, portanto, passado vários anos, é que começaram a regular economicamente os serviços, a regular tarifas. Portanto, a maior parte dos reguladores só regula, na Austrália, regula tarifas há 10 anos, enquanto aplica estes modelos desde o final dos anos 90, portanto, há mais de 20 anos que fazem a regulação sunshine e a regulação da qualidade de serviço. Um dos reguladores que eu acho que, para mim, sou fã e suporto muito, porque acho que possivelmente eu considero, por exemplo, é a opinião pessoal, que é o melhor regulador a nível mundial, que é o regulador do estado de Vitória, portanto, que tem sobretudo uma cidade principal, Melbourne, e que agora se chama Essential Commissions, portanto, eu posso entrar aqui só para ter uma ideia do site, o que é que ele regula. Antigamente chamava-se ORG, portanto, Office of General Regulator, depois mudou o nome precisamente quando começou a ser mais regulador económico, e regula desde energia, gás, a água, regula também as taxas, os tributos, os impostos dos municípios, o transporte e depois também os serviços de energia renováveis que vão sendo implementados no Estado. Relativamente ao setor que é o que nos interessa, o setor de água e esgoto, curiosamente não regulam os resíduos nem a drenagem. A drenagem depende, porque às vezes o sistema
unitária, portanto, tem águas de esgoto internacional constantemente e acaba por rolar. Mas normalmente também não consideram, como o Brasil considera, dentro do saneamento básico, os quatro serviços. Eles consideram os resíduos como local government e depois regulam as taxas que são aplicadas através depois das taxas que são tipo o IPTU do Brasil é regulado pelo regulador, que inclui depois também o pagamento dos serviços de resíduos sólidos. Pronto, dentro disto eles têm aqui uma área só para o setor da água e esgoto e onde fazem todo o processo depois de regulação. E tem uma parte em particular em que fazem a relação Sunshine, que há uma apresentação também pública com a presença dos prestadores a nível anual, que é o que eles chamam Water Performance Report, portanto os relatórios de desempenho de água. Vamos aqui entrar num deles, onde... Vamos ver se eu consigo. Ok. Onde eles calculam o desempenho dos vários indicadores. Os indicadores aqui são indicadores já muito avançados, portanto, porque o país é muito desenvolvido, portanto, tem a universalização há muitos anos. Portanto, eles têm indicadores, sobretudo, relacionados com os usuários, muito relativamente a indicadores mais de natureza comercial, tempos de substituição de hidrómetros, de novas ligações, de resposta a reclamações, etc. Depois tem alguns mais relacionados com a questão da qualidade de serviço do setor, em particular relacionados com os vazamentos e com rupturas e depois também no caso do esgotamento sanitário, com as obstruções e com as inundações. Eles fazem depois também, o caso em concreto do SCAPE, da Essential Commission, não calculam um indicador agregado. Há outros estados que o fazem, por exemplo, o caso do IPAR tem em Nova Gales do Sul, que é o que tem Sydney, mas eles, pronto, fazem uma apresentação do setor, caracterizam os principais dados dos vários prestadores e depois entram na parte dos indicadores em que fazem a comparação entre eles e também a evolução ao longo dos anos. E é extraordinário, aliás, eu cito e apresento desde há muitos anos este modelo, porque claramente quando uma pessoa apresenta assim, vê a melhoria dos indicadores ao longo do tempo e vê que, de facto, o modelo funciona. São empresas normalmente empresas públicas, mas são microempresas, portanto, não há gestão direta. São empresas tipo, são as empresas estaduais ou as empresas, as autarquias no Brasil. Algumas delas são contratos com o setor privado, mas é mais em regime PPP, por exemplo, uma parte da água de abastecimento de Melbourne vem de desalinização e há uma PPP para a desalinização. As ETS, todas elas têm reuso. Geralmente o reuso é feito também pelo setor privado, mas a prestação do serviço, um contrato de concessão, como existe no Brasil e também em Portugal, isso não é frequente. Já houve no passado, há uns anos atrás, mas não existem exemplos no Brasil. Mas aqui podemos calcular que isto é o per capita, em que ao longo do tempo, a evolução da fatura, reparar que há sem ter obviamente em conta, aqui até inclui a inflação, mas poderia ser tirada a inflação, e repara-se que há uma evolução, um ganho de produtividade ao longo do tempo, portanto há uma redução da fatura para os usuários. Obviamente que é mais fácil conseguir isso quando está universalizado, é muito difícil reduzir faturas quando estamos em fase ainda de construção, e fazem depois para todos os indicadores. Há alguns que têm particularmente interessantes, a ver se eu queria ver se eu cheguei aqui. Isto, por exemplo, também é um indicador só para ver o nível, de certa forma, de desenvolvimento. O indicador que eles têm é o nível de suporte individual que é dado à população vulnerável. Portanto, reparem, Utility Relief Grant Scheme, portanto, significa que é quem a fatura foi
perdoado, ou foi reduzido o valor, ou foi fornecido água gratuita, portanto, para os vários prestadores. Portanto, são indicadores que alguns deles ainda, infelizmente, não são muito adequados para Portugal e também para o Brasil, portanto, mas são indicadores que permitem, de facto, atestar a evolução da qualidade. Vou passar aqui mais para os operacionais, que são mais interessantes do ponto de vista de fazer algumas correlações. Ora, não. Portanto, um deles, portanto, o nível de reclamações relativamente bastante baixo. Reparem o nível de reclamações que nós estamos a falar aqui para os usuários. Isto é por 100 usuários. E, portanto, estamos com níveis de, se fizermos aqui a média, na verdade, de volta de 0,5 por cada 100. Portanto, significa que é 0,05 por cada 1000 usuários. Portanto, Portugal anda, por exemplo, na ordem da volta dos 2 a 3 reclamações por mil usuários, especialmente o Brasil anda um bocadinho mais. Por exemplo, se for um país que eu trabalho bastante, que é o Uruguai, que eles reclamam imenso, tem na ordem dos 30 reclamações por usuário para os vários para o prestador que existe. Também no caso do Uruguai, um prestador único. Só mesmo para terminar, porque a hora já está, questões, por exemplo, a nível de interrupções, número de minutos de água em que houve interrupção, ou, por exemplo, a questão das obstruções, que é também um nível bastante baixo. Reparem, estamos a falar aqui de obstruções na ordem entre as 15 e as 20 por 100 km de tubulação de esgoto. Portanto, a média do Brasil anda 3 ou 4 vezes mais, Portugal também bastante superior aos valores que são adotados. Aqui já estamos a falar de transportes, de inundações, também valores bastante reduzidos. Depois tem outros indicadores que eu também cada vez mais devem ser utilizados. Eu trabalhei há uns anos atrás no desenvolvimento do modelo da ADASA e que quisemos incluir, eles incluíram alguns indicadores que cada vez mais, do ponto de vista de sustentabilidade ambiental, são importantes, como, por exemplo, a água que vai para reuso ou a quantidade de energia que é de autoprodução ou de fontes renováveis. São indicadores que cada vez mais também são importantes, com certeza que não são tão prioritários como a cobertura ou como a continuidade, mas que há uma tendência a serem relevantes do ponto de vista da sustentabilidade ambiental. E pronto, era isto que eu vos queria apresentar, estou à vossa disposição. Tinha aqui, acho que só um slide final, mas é um bocadinho só para sumarizar. Só para referir que a regulação por exposição é uma forma simples, do ponto de vista do modelo regulatório, de implementar, ou pelo menos mais simples ou menos controversa, menos litigante do que a regulação económica, e produz, do ponto de vista da qualidade de serviço, resultados muito positivos, sobretudo a nível dos incentivos que são gerados por esta exposição pública, exposição, discussão e comparação pública de desempenho. Também é muito bom do ponto de vista de benchmarking, de comparar com metas e identificar boas práticas, quer práticas que são as melhores práticas, quer também do ponto de vista daqueles desempenhos que são mais ruins. E depois também, finalmente, que é bastante importante, este tipo de metodologias é muito positiva do ponto de vista da governança para o setor. Portanto, o facto de haver transparência, haver reporte, divulgação e partilha de informação são contributos muito positivos para a melhoria da governança do setor e, quando se fala de melhorar a governança do setor, estamos a melhorar a forma e a qualidade da prestação do serviço e a qualidade da relação do setor. Muito obrigado, espero que não vos tenha amassado muito. Estou à vossa disposição para alguns comentários ou questões que vocês possam querer colocar.